Vamos lá, povo, voltando à nossa aula, coloquei aí uma imagem para vocês do Luís XIV, esse daí era o Luís XIV, o Rei Sol, Leistad, Esquizimoá, lembra que eu falei para vocês? Esse cara foi um dos grandes reis. Posso comentar uma curiosidade para vocês? Esse cara era tão assim endeusado na França que você tinha pessoas que entravam no quarto dele para vê-lo acordar. Aí quando ele acordava, oh, o rei acordou. Obviamente não podia falar, os caras só, oh, o rei acordando. A pessoa acorda e solta uma bufa. Mas esse rei era endeusado. Ele era literalmente, ele não colocava a mão mas nem para se vestir. Ele, dava um banho nele, ele não se vestia. Inclusive na hora que ele fazia as suas necessidades fisiológicas, tinha um limpador de bunda real, cara. Que é o cara que vinha lá e limpava ele. Aí você fala, nossa, mas pra que isso? Era aquela coisa de endeusar mesmo, colocar o cara como se fosse, vamos dizer assim, ligado aos deuses. E outra coisa, o cara que era o limpador de bunda real, ele tinha uma importância enorme, assim, uma influência enorme, porque o cara, ele podia ser assim, um cara mal intencionado, ele poderia machucar o rei, poderia colocar uma lâmina ali, sei lá, né, e machucar o rei. Então é um cara que tinha que ter uma importância muito grande. Esse cara promovia festas para 25 mil pessoas, às vezes, cara. Já pensou uma rave, 25 mil pessoas? Então, mas ele promovia. Foi no governo dele que foi construído o Palácio de Versalhes, também palácio lindíssimo, que você tem nos banheiros, alguns banheiros têm torneiras que são banhadas a ouro, para você ver, né, aquela coisa de ostentar mesmo, né, assim. Falando um pouquinho agora do absolutismo na Inglaterra, que também é fortíssimo, né? E após a Guerra dos 100 Anos, eu comentei com vocês lá, né? Você teve vários reis, né? Lembra? O Plantageneta, depois você teve lá o Ricardo Coração de Leão, lembra que eu falei para vocês? Um enfraquecimento, João Sem Terra, um enfraquecimento do poder real na Inglaterra. Aqui você tem um fortalecimento. Depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra foi derrotada, ela perdeu essa guerra, só que ela inicia uma nova guerra, que eu já comentei também, a Guerra das Duas Rosas, os York e os Lancaster. Essa guerra durou de 1455 a 1485, são 30 anos de guerra. Só que essa guerra era pelo trono, para quem iria assumir o poder. Só que nenhuma das duas famílias conseguiu assumir o poder. Quem na realidade assumiu o poder foram os Tudor. E essa família é que fortaleceu o poder mesmo. Olha lá, no final da guerra, os Tudor assumiram o poder e Henrique VII é que toma o poder ali e ele vai governar durante um bom tempo. Quando ele morre, assume seu filho, né, o Henrique VIII. Esse cara é um dos reis mais absolutistas também da história, 1509-1547. O absolutismo, né, ele acabou atingindo o seu auge na Inglaterra no governo do Henrique VIII. O Henrique VIII, ele, por exemplo, uma das coisas que ele fez, ele se casa com Isabel de Aragão. Depois ele queria se separar de Isabel de Aragão, porque ele se apaixonou por outra mulher, Ana Bolena, e ele era casado na Igreja Católica, então ele foi para o Papa e falou, Papa, eu quero me separar da minha esposa, porque ela é ligada ao governo da Espanha, então eu quero me separar da minha esposa. O Papa pegou e falou, que Deus une, o homem não separa, não pode ter separação. O Henrique VIII, então, ele rompe com a Igreja Católica e funda uma nova religião, a religião anglicana, o anglicanismo. E na religião dele, na igreja que ele criou, poderia-se ter o divórcio, sim. E ele se divorcia, então, de Isabel de Aragão, né, de Catarina de Aragão. Isabel era da Espanha. Catarina de Aragão, ele se separa de Catarina de Aragão e se casa com a Ana Bolena. Esse cara, o Henrique VIII, ele era um cara que tinha muitas mulheres, teve muitas mulheres. Tem até o Henrique VIII, só 6 esposas. Catarina de Aragão, Ana Bolena, Catarina Seymour, teve várias esposas ali. O Henrique VIII, então ele se separa, né? Mas quando ele cria uma nova igreja, ele também ele tomou umas medidas que foram muito interessantes, por isso que ele fortalece o poder na Inglaterra. O quê? A Inglaterra tinha muitas terras na Inglaterra que era da Igreja Católica. Quando ele fundou uma outra igreja, ele tomou essas terras da Igreja Católica. Ele pegou e falou, agora vocês não têm mais nada aqui. Ele tomou essas terras, vendeu e com esse dinheiro ele fortaleceu o Estado inglês. Uma outra coisa também, quando
ocorriam as missas e as pessoas acabavam contribuindo com dízimo, esse dízimo ia para Roma, com a Igreja Católica. Quando Henrique VIII ele criou uma nova religião, o anglicanismo, ele era o patriarca. Então, quando as pessoas contribuíam com dízimo, esse dízimo ia para os cofres da Inglaterra, não ia mais para Roma. Então, a Inglaterra acabou se fortalecendo. Henrique VIII foi um dos reis mais absolutistas na história. Quer ver uma gravura dele, uma fotinho dele ali? A fotinho não é gravura, é uma pintura. Esse cara aí. Obviamente ele já foi magrinho, né, assim, quando novo. Mas depois ele começou a ficar gordo, ele teve obesidade mórbida. Ele chegou a cair de um cavalo, machucou a perna e ele ainda viveu muito tempo, mas ele morreu em detrimento às feridas ocasionadas por esse tombo. Porque ele não conseguia curar essas feridas, porque ele tinha obesidade mórbida. Henrique VIII era um cara que gostava muito das mulheres, né? Teve várias esposas, amantes, é uma coisa bem interessante. A filha dele, Elizabeth I, era filha com Ana Bolena. Ele teve com a Catarina de Aragão, a primeira esposa, que era origem espanhola. Catarina de Aragão, ele teve uma filha, a Dona Maria I, né? Que quando o Henrique VIII morre, a Dona Maria ela acaba assumindo o trono. E a Dona Maria era católica, então ela restabeleceu o catolicismo na Inglaterra. O pai dela tinha fundado o anglicanismo, ela restabeleceu o catolicismo. Só que também ficou adoentada, morreu, aí veio a Elizabeth I, filha da Ana Bolena. A Elizabeth I. A Elizabeth I era anglicana também, então ela volta com o anglicanismo. Só que a Elizabeth I, caiu no colo dela o trono. Ela achava que ela nunca ia ser rainha. E ela não tinha, vamos dizer assim, no primeiro momento, ela não sabia governar. Inclusive os políticos ingleses queriam assassiná-la e assumir o poder. É aí que ela começa, vamos dizer assim, a incutir o papel dela, a assumir o papel dela. Quando ela descobriu que estavam tentando assassiná-la, porque um conselheiro dela descobriu isso e falou para ela, ela mandou prender todos esses homens que estavam tramando contra ela e mandou matar a todos, menos um que tinha sido um antigo namoradinho dela. Esse namoradinho dela, ela falou, eu quero que ele fique vivo e ele frequente as cortes, porque ele frequentando as cortes, eu vou saber que o mal vem da onde eu menos espero. Elizabeth I, a partir desse momento, inclusive, ela se auto-intitulou a Rainha Virgem. Elizabeth I, vamos dizer assim, ela começou a jogar com o sexo. Ela prometia para alguns reis, queria se casar com alguns reis para fazer até aqueles tratados, acordos comerciais e tudo mais, mas não se casava e obtinha vantagens. Ela, por exemplo, uma das coisas que ela fez no governo dela, ela apoiou a pirataria. Os piratas saqueavam navios em Atlântico, navios que saíam carregados de ouro e prata da América e iam para, por exemplo, para a Europa. Esses piratas saqueavam, só que esses piratas depois não tinham para onde levar, né, esses saques. A Elizabeth primeiro pegou e falou, aqui na Inglaterra você pode trazer. Na Inglaterra os piratas foram chamados de corsários, né, assim. A Elizabeth I, ela fortaleceu muito a Inglaterra. E é por causa dela que a Inglaterra se torna a maior potência da Europa posteriormente. Ela acabou entrando em guerra contra a Espanha. A Espanha tinha uma frota de navios que era chamada a Invencível Armada e a Inglaterra venceu. Por que a Inglaterra venceu? Primeiro que eles eram muito hábeis na navegação e ela tinha fortalecido a navegação. Inglesa, desculpe. Ela tinha fortalecido, né, vamos dizer, a marinha inglesa. Apesar de ter menos embarcações do que a Espanha, vamos dizer que os marinheiros ingleses eram muito hábeis e ela conseguiu vencer essa guerra contra a Espanha, contra a Invencível Armada, mas ela também teve a ajuda da pirataria, dos corsários. Os piratas na Inglaterra eram chamados de corsários. Olha lá. A centralização do poder só foi possível pelo apoio da burguesia, isso eu já falei várias vezes para vocês, que queria o fim do feudalismo. Aqui você tem o Henrique VIII, o Henrique VIII fundou uma nova religião, falei para vocês, submeteu a nobreza. A Elizabeth I, ali, ó, ela promoveu grande investimento na frota naval, né? Coloquei para vocês também da pirataria, que passaram a se chamar corsários. É no governo dela também que vai ter o início da colonização da América do Norte, vai ser fundada a Virgínia, a primeira colônia na América do Norte, 1584. Henrique VIII e Elizabeth I, elas incentivaram também os cercamentos, que era a tomada das terras do campo,
pelos burgueses, os chamados enclausuries. O resultado disso, a burguesia comprava as terras, só que expulsava os camponeses, né? Os camponeses, o resultado disso foi, a burguesia enriqueceu e os camponeses empobreceram. Os camponeses seguiram para as cidades, e muitos deles, né, assim. E esses camponeses foram a primeira mão de obra da indústria que vai nascer posteriormente, lá no século XVIII, porque precisava de uma mão de obra muito forte. Então, dois reis, uma rainha e um rei muito absolutista ali, o rei Henrique VIII e Elizabeth I, um dos reis mais absolutistas da história. Aí, a Elizabeth I, a rainha virgem, quando ela morreu, acabou a dinastia dos Tudor. Por quê? Porque ela não teve filhos, a rainha virgem. Ela não teve filhos. Supostamente ela teve namoros, isso ela teve, se apaixonou por um pirata e tudo mais, né, assim. Mas ela nunca teve filhos, né? Por isso, quando ela morre, acaba a dinastia dos Tudor, começa uma outra dinastia, uma outra família passa a governar. O mercantilismo. Comentando rapidamente sobre o mercantilismo. O mercantilismo o que é? Um sistema econômico que ele é baseado na exploração de colônias e acumulação de metais preciosos. É chamado também, por exemplo, por alguns historiadores, economistas, é chamado como capitalismo primitivo. Modesto Florenzano fala isso. Mercantilismo é o capitalismo primitivo. E o capitalismo, vamos dizer assim, o mercantilismo, né, esse sistema econômico, ele era baseado no quê? Da exploração das colônias. Os países que tivessem maior número de colônias e explorassem essas colônias, obteria maior riqueza, estaria sempre bonito. E também a acumulação de metais preciosos. O país que tivesse a maior quantidade de ouro e prata era o país mais rico, né, assim, o país que tinha maior potência, né, assim. Existem algumas características do mercantilismo, né, ou capitalismo primitivo. Algumas características. Metalismo. O que é o metalismo? Acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. O que tivesse a maior quantidade de ouro e prata seria o país mais rico e o país mais poderoso da Europa. A Espanha foi uma época, Portugal foi uma época, depois a Inglaterra foi, né, assim, a França chegou a ter um poder também. Superávit comercial, outra característica também. O que é? Você tinha que exportar mais do que importar. Exporta, vende. Importa, compra. Então, quanto mais você exportasse, mais você ganhava dinheiro. Se você importa demais, você está comprando, cara. E se você compra, você está gastando demais. Então, você tem que vender muito e comprar pouco, que aí você fecha em superávit. Ah, mas se você comprar muito e vender pouco? É déficit. Déficit comercial. Superávit quando você vende mais e compra pouco. Déficit quando você compra muito e vende pouco. Então, no mercantilismo, para que a sua economia funcionasse mesmo, você tinha que ter um superávit comercial, exportar mais do que importar. Isso era uma das características do mercantilismo. Protecionismo, você tinha que proteger a sua indústria. Por exemplo, você fabrica tecidos aqui, e aí entrava tecidos de outro país a um preço muito mais baixo. Você tinha que colocar barreiras comerciais, tinha que colocar impostos para que o tecido que vem de fora venha a um preço mais caro do que o tecido que é vendido aqui nesse país. Por quê? Esse tecido que é vendido aqui nesse país, ele tem, se você trouxer um tecido que é mais barato do que o que você fabrica no seu país, aí você vai quebrar a indústria nacional, você vai gerar desemprego. Então coloca-se barreiras alfandegárias, é o protecionismo. Você cobra muitos impostos, porque aí o produto de fora ele chega a um preço muito alto, não é quase vendido, e aí você protege a indústria interna. Outra característica é o monopólio. Era muito comum, né, nesse período colonial, que os países tinham várias colônias e eles faziam o chamado monopólio, né, pacto ou monopólio comercial. A colônia só poderia comercializar com a metrópole. Por exemplo, o Brasil, durante muito tempo, só comercializou com Portugal. Ele era proibido de comercializar com outros países. Então, outra característica também do mercantilismo é o monopólio comercial. O estímulo à economia nacional. Esse estímulo, o que é? Vamos dizer que os países eles deveriam sempre o quê? Estimular cada vez mais o desenvolvimento da economia, através do comércio, através até mesmo da industrialização. Colonialismo, quanto mais colônias você tiver, obviamente, mais lucros você vai ter. Então também era incentivado o colonialismo, ter várias colônias para você poder explorar e obter mais riquezas. O mercantilismo só se tornou possível pela centralização do poder, né, ali, com esse, né, por quê? Porque quando o rei centralizava o poder, ele acabava intervindo, e quando ele intervia,
ele acabava, vamos dizer ali, fazendo com que o país conseguisse o desenvolvimento. Então, sistema mercantilista, um sistema econômico baseado na exploração das colônias e acumulação de metais preciosos. Então você tinha ali as características: metalismo, superávit comercial, protecionismo, monopólio, estímulo à economia e o colonialismo, que eu expliquei para vocês. Até uma próxima aula.